vamos fazer uma pequena necessaire, que a gente pode chamar de porta-níquel, né, porta-cartão, ou uma bolsinha para um remédio, enfim, muito delicada, dá para fazer com pequenos pedacinhos de retalhos. Eu tenho aqui, olha, retalhos de tricoline, tenho aqui também o zíper, que também é um retalho, né? E o corpo dessa peça com aquele trabalho de retalhos que eu venho fazendo e colocando na playlist de presentes úteis. Mas se você ampliar esse trabalho, você pode fazer bolsas, capas de almofada, o que você quiser, tá? Hoje no vídeo eu não vou detalhar como eu cheguei nesse resultado, porque eu já tenho todos os outros vídeos dessa playlist que antecedem a esse vídeo, os vídeos antes desse, você pode ver como eu fiz, tá? Certinho, misturando tricoline, jeans, aqui tem um veludinho, um veludo cotelê, né? Aqui tem um algodão acetinado e eu apoiei tudo isso daqui, nesse caso aqui no feltro, mas pode ser numa manta acrílica fininha, tá? Com ou sem cola, enfim, pode ser numa entretela grossa. E eu cheguei nesse resultado aqui e também separei um pedaço para fazer, dois pedaços na verdade, para fazer o forro. Eu uni esses dois pedaços para ficar inteiro, mas são pedaços de retalhos que a gente vai fazer a parte interna dessa bolsinha. Um detalhe bem legal que eu quero mostrar para vocês é essa etiqueta aqui, que é lá da nossa parceira Mimos Etiquetas. É uma etiqueta bem legal, eu vou usar ela aqui nesse vídeo. Lembrando que a gente tem parceria com a Mimos Etiquetas e o cupom para vocês tá lá embaixo, tá? E nesse cupom vocês ganham 10% de desconto e podem adquirir uma etiqueta igual a essa, lógico, se você for querer fazer o trabalho com os tecidos reciclados ou outras etiquetas, eles têm muitas opções lá, tá bom? Então, eu super indico a Mimos Etiquetas e aproveitem o cupom de desconto que a gente tem aqui, tá tudo linkado lá embaixo, tá? Na descrição do vídeo. Primeira coisa que eu vou fazer é posicionar essa etiqueta aqui, tá? Depois que eu fiz os trabalhos com o retalho, eu vou decidir a posição dessa etiqueta, que é justamente essa, né? Então, eu vou posicionar e já vou costurar no trabalho. Eu não fiz retrocesso, tá? Nos inícios e no final. Eu deixei o fio solto e agora eu vou passar esse fio para trás com uma agulha de mão para poder fazer um arremate bem legal na parte de trás da peça e não aparecer nada aqui na frente. Olha só, pessoal, como fica muito legal essa etiqueta. É uma etiqueta bem resistente, tá? Ela é de um material que eu vou deixar lá na descrição, mas vocês podem perguntar também lá no @ da Mimos Etiquetas sobre o material das etiquetas, enfim, qual é a etiqueta que melhor se adapta ao seu trabalho. Você vai ter todas as dicas lá, tá bom? No link que eu vou deixar para vocês. Eu super indico, então, a Mimos Etiquetas. E olha só como combina, né, com o estilo do trabalho, né? Bom, enfim, a gente vai cortar a mesma medida no forro, como eu já falei, e vai preparar o zíper. Então, eu tenho uma faixinha, olha, eu tenho uma faixinha como essa, com 6 centímetros de largura, tá? Pode ser 5 também. E eu dobrei essa faixinha como um viés, ou como um debrum. Dobro no meio, depois as extremidades voltadas para o meio e a última dobra fechando tudo lá dentro. Eu vou, então, posicionar o zíper, tá? Eu vou até selar aqui esse zíper. Eu vou posicionar o zíper lá dentro, dessa forma, e vou passar uma costurinha. O carrinho do zíper tá indo na direção da onde eu já vou costurar. Fiz essa costurinha. Vou deixar uma pequena margem de segurança, aqui de meio centímetro. Não vou cortar rente, porque a peça é pequena. Se você quiser cortar rente, você pode. E já fico finalizada aqui a parte onde tá indo o carrinho, tá vendo? O carrinho tá indo em direção à parte onde a gente acabou de fazer esse acabamento. Esse restante aqui, eu vou continuar costurando, porque eu vou usar de alcinha, sabe? Um pegadorzinho para colocar nesse porta-níquel, ou nessa necessaire, nessa mini necessaire, nessa bolsinha, como você queira chamar, tá? Olha só como que ficou. Eu vou posicionar, então, aqui ela ficou com
com 8,5 centímetros. E eu vou posicionar ela aqui do lado direito, a 1,5 centímetro para baixo. E aí, a alcinha já ficou aqui, do lado direito. E a etiqueta tá aqui do lado esquerdo, e aqui eu fiz duas marcações de 1 centímetro, tá? Da lateral para dentro e da lateral para dentro, que são as marcações de como eu vou colocar esse zíper. Essa marcação vai depender da largura do pezinho da sua máquina. Se for uma máquina doméstica, com um pezinho mais largo, você vai precisar deixar um pouquinho mais. Eu sugiro 1,5 centímetro, caso você queira que fique bem separadinho aqui esse debrum da costura lateral da peça, tá? Então aqui o debrum vai ficar do lado esquerdo, que é para onde o carrinho do zíper ele tá fechando. Então eu venho aqui, coloco o zíper direito com direito e vou fazer uma costurinha de segurança, começando daqui dessa marcação até chegar aqui. Sendo que aqui eu também tenho 1 centímetro de marcação, eu vou abrir esse zíper para costurar ele com esse tipo de acabamento aqui, tá? Onde a gente faz uma curvinha e ele fica bem delicadinho. Agora eu vou fazer uma costura de segurança apenas, né? E vou fazer então esse tipo de acabamento. Não vou chegar com o zíper até o final. Esse tipo de acabamento também já ensinei em outras aulas dessa playlist. Na aula anterior da Necessaire, você pode ver com muitos detalhes, tá? Agora a gente vai vir com o forro. Esse forro é inteiriço. E eu vou colocar o direito dele aqui no direito da peça, bem certinho, ó. Tá vendo? E agora sim eu vou passar uma costura definitiva aqui, uma costura de um pé de máquina. Então, nessa costura, eu comecei da beiradinha, tá vendo? Vim e fui até a beiradinha. Como o zíper já tá erguido, então ficou fácil. Na hora que a gente abre, a gente já tem isso daqui, ó. Olha só, que bacana que fica, tá? Agora eu vou colocar tudo isso daqui pra trás. Antes, porém, eu vou tirar esse restante de zíper. É bom a gente ficar com sobra aqui nesse lugar, porque a gente consegue puxar ele melhor na hora de costurar. E aí a gente faz isso aqui, ó, dá uma seladinha, para que não tenha problema, perigo de desfiar depois. A gente coloca tudo pra trás. No caso aqui eu vou passar costura na frente e atrás. Você pode optar por fazer essa costura em só um dos lados, tipo assim, só aqui ou só no forro. E aí, vou fazer uma costurinha aqui, ó, tá? Vou rebater. Vou usar um pé de máquina. Olha só. Então, ficou assim. E por dentro também já ficou assim. O que a gente faz agora? Exatamente a mesma coisa do outro lado. Vou marcar 1 centímetro em cada extremidade. Aqui eu vou marcar com o alfinete mesmo. Né? Tenho isso aqui. E agora eu vou vir com o outro lado do zíper, ó. O outro lado do zíper está aqui, tá vendo? Coloco bem posicionado aqui e faço a mesma costurinha de segurança, começando aqui, finalizando aqui e fazendo a curvinha para ficar igual ao outro lado. Aí, como a gente tá em outra posição aqui do zíper, eu vou acabar começando essa costura pela curvinha. Vou alfinetar aqui, que fica mais fácil, né? E já vou começar dessa forma, ó. Tá? Primeiro a costura de segurança, depois a costura com o forro. Já fiz, né? Já segurei aqui. Vou até tirar os alfinetes, porque é uma peça pequena. Não é tão complicado a gente fazer. E vou vir com a outra parte do forro que já tá aqui, olha. Coloco o direito do forro, posiciono e agora faço a costura definitiva, começando da beiradinha, finalizando com a beiradinha aqui, retrocesso e retrocesso. Corto o excesso do zíper.
e já tenho duas partes. Só que eu vou rebater essa parte também, tá vendo, ó? Eu vou rebater também, aqui eu aproveito e já abro o zíper. Tá vendo, ó? O zíper tá aberto, para que eu possa rebater essa parte. Olha só, eu rebati de um lado, né? Agora tem que ajeitar para rebater do outro. E aí, deixo bem dobradinho, ajeitadinho para rebater certinho. Aqui sempre fica um pouquinho desajeitado para rebater, mas não é impossível não, ó. Dá para fazer, tá? Só ir com um jeitinho para a máquina e ir empurrando o tecido que dá certo. Então, por dentro já ficou lindo assim. Olha só, que coisa mais linda, gente, que fica. De um lado, o zíper tá finalizando aqui, né? A gente usa o termo morrendo a costura, mas é ruim, né? Ele tá finalizando aqui, né? E do outro, assim, tá? Agora aqui a gente tem duas opções. Ou pode fechar assim e finalizar com viés, ou pode fazer o que eu vou fazer aqui, que é separar o forro da parte de fora para fazer a costura embutida. Vou tirar esses fiapinhos. Esse processo é o mesmo processo de uma nécessaire maior. Para quem quiser aumentar a medida e fazer uma nécessaire maior, uma bolsa dá super certo, gente. Fica super bonito esse tipo de acabamento. E olha só, tem que ajeitar beiradinha com beiradinha aqui, zíper com zíper. Alfineto bem isso daqui, para não dar degrauzinho na costura, para ficar uma costura assim top, tá vendo? E aí, vou vir aqui e já vou fazer a costura aqui de fora a fora, fechando a lateral do forro e da peça. Já posso tirar um pouquinho essa sobra aqui e fica assim. Do outro lado, eu vou também ajeitar, ó, tá vendo? Aqui, emendinha com emendinha, alfineto também. Só que essa aqui, essa parte, eu vou deixar aqui um tanto aberto, tá? Vou deixar aberto assim, um pedacinho do forro para eu poder desvirar. Olha só como ficou. Deixei um pedacinho aqui pra gente poder desvirar. Agora, então, eu vou colocar o dedo por essa abertura aqui, abri o zíper lá por dentro, fui com a mão lá dentro, ó, da parte que tá o corpo da peça, a parte de fora, né? Vou chanfrar aqui, ó, de forma que a parte lateral fique encontrando com a parte do fundo, bem assim, ó. Né? Vai fazer um biquinho e vou fazer uma costurinha de 2 centímetros aqui, ó, marcando daqui até aqui 2 centímetros, ó. Quem quiser riscar, pode riscar, tá? Daqui até aqui 2 centímetros, depois vou fazer do outro lado também. E eu já tenho aqui, ó, esses 2 biquinhos aqui, tá? Vou fazer a mesma coisa no forro agora. Também fiquei com os biquinhos aqui na parte do forro. Agora, eu vou fazer uma costurinha para unir essas duas partes aqui, ó, do forro com a parte de fora e ficar um forro fixo lá dentro. Que a gente fez isso também no último vídeo, tá, gente? O mesmo processo, mesma coisa. E aí, faço uma costurinha aqui do lado dessa para fixar o forro aqui no fundo. Faço dos dois lados. Ficou esse pacotinho aqui, vocês estão vendo? Agora, eu vou na lateral que eu deixei a abertura, tá vendo? Ó, tem uma abertura aqui na lateral. E vou passar tudo por dentro dessa abertura, desvirando a peça, com todo cuidado, tá? Que é uma peça pequena, uma peça delicada. E a abertura não é tão grande. Quando a gente faz esse tipo de acabamento no forro, a gente desvira e enxerga primeiro o lado interno da peça. Então, aqui vocês podem ver que fica um pouquinho amassadinho, né? Mas já dá pra ver que o forro ficou fixo, né? A abertura ficou aqui na lateral, ó. E aqui eu vou fechar com um pontinho invisível, então eu já dou uma boa ajeitadinha aqui, deixo marcadinho
para fechar com pontinho invisível, que eu gosto do ponto invisível. Mas você pode fazer uma pequena costurinha aqui à máquina mesmo. E olha só, gente, aqui eu já desvirei, lá por dentro eu dei um pontinho invisível, mas o forro fica presinho lá dentro, tá vendo? Olha que lindo que fica, gente, esse acabamento. Olha o zíper, um lado, o outro lado do zíper, olha só. Aqui, se você achar que pode abrir, você pode dar um pontinho pro lado de dentro, ou até mesmo um pinguinho de cola, mas não costuma ficar abrindo, tá? Gente, essa é uma peça que pode ser complementar a uma bolsa maior, a um trabalho maior que o seu cliente pode encomendar, pode comprar e você quer presentear. Então você já faz várias bolsinhas, várias pecinhas, combinando com os tecidos mais ou menos que você tem, para quando você for dar brindes para os seus clientes ou presentinhos úteis em datas agora como final do ano, você já ter pronto. Olha como fica lindo. Então eu tenho aqui duas ideias, né? A primeira ideia é essa aqui, que eu fiz já essa peça no vídeo passado, inclusive essa peça que eu ensinei a fazer o forro embutido com bolsos lá dentro. Olha que linda que fica essa peça. De repente você quer organizar os itens pessoais, assim, remedinho, o fluido da lente de contato, uma lixa, qualquer coisinha que você queira organizar, uma coisa delicada, gente, que dá para fazer usando retalhos. Olha que linda que ficou essa peça. Então você pode fazer aí um kit de necessaire maior, com essa bolsinha menor, e pode estar oferecendo como um presente útil, pode estar oferecendo como um kit complementar de uma peça maior. São opções que você tem, até de brinde, como eu acabei de falar para vocês, tá bom? Olha só, com essa mesma medida, você pode fazer esse modelo aqui, que eu também já ensinei aqui, tá? Tá nos vídeos anteriores, é exatamente a mesma medida que eu uso aqui, só que a montagem é diferente, ela fica uma bolsinha triangular, que eu também já ensinei, vou deixar o link, tá tudo aqui nessa playlist de presentes úteis, e a necessaire também com a mesma ideia. Então você pode unir, né, fazer duas pecinhas, olha só que lindo, nesse formato, ou aqui, como eu ensinei hoje, e pode fazer aí vários presentes úteis, únicos, criativos. Ah, mas eu não tenho muitos retalhos, eu vou querer aplicar a mesma técnica num tecido só. Dá, gente, perfeitamente. Isso que é legal na costura artesanal, na costura que se torna utilitária e na costura que é criativa, porque de uma peça você cria outras, né? E esse agora é o tema do canal. Costura artesanal, utilitária e criativa. Então eu espero que você esteja acompanhando a gente lá no Instagram, no @magi.atelier, que eu tenho mostrado coisas lá primeiro. E esteja também acompanhando o canal aqui no YouTube. Se você não é inscrito ainda, inscreve-se no canal, ativa o sininho, acompanhe os vídeos aqui, porque através da sua inscrição, o YouTube sinaliza que o canal está sendo bem aceito. Se você gosta dos vídeos, você deixa o joinha, porque ele indica para mais pessoas poderem aprender. Os comentários também são muito importantes, porque através dos comentários a gente pode, às vezes, ter uma dúvida que outra pessoa esqueceu de perguntar, ou você pode dar uma dica de peça também, né, de ideia aqui para mim no canal. É muito importante a sua participação para a continuidade desse trabalho. Então eu quero te agradecer, essa é mais uma peça da lista da playlist de presentes úteis do canal. Espero que vocês estejam gostando. Se quiser, me deixa ideia nos comentários que eu vou amar. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!